Não vai buscar aquilo que você tinha, mas que não te permitia ir para o lugar para frente. Continue indo para frente. As suas oportunidades vão começar a aparecer para você. Ninguém fala sobre o vazio que fica, a cratera que se abre, o void que nasce quando você está trabalhando na manifestação, né? Quando você está fazendo o que aquela versão sua do futuro faria. Porque quando você começa a aplicar tudo isso na sua vida e você de fato começa a viver aquilo que aquela versão que já chegou lá na frente vive, você acaba encarando várias situações novas para você, principalmente a solidão. Porque tudo aquilo que você construiu inicialmente com as pessoas que estão no teu núcleo começam a parar de fazer sentido. Então você não entende ainda a jornada do limite claro. Como que é que eu consigo definir limites claros com essas pessoas sem tirar elas da minha vida? Como que é que eu começo a perceber que fazer parte daquele meio já não corresponde mais à minha versão que está indo para outro lugar que essas pessoas estão, sem eliminar a participação delas ou o meu inserimento naquele núcleo? E isso pode parecer bem assustador, porque você acaba se vendo num lugar onde você não imaginou estar, sozinho. E você não está necessariamente fazendo novas amizades enquanto você está descobrindo quem é que você está se tornando. Claro, existem oportunidades e pessoas que surgem ao longo do caminho, enquanto você está se descamando da versão antiga para entrar na versão nova. Só que, enquanto isso acontece, você não está necessariamente fazendo amigos, você está se conectando com outras pessoas. E é temporal, porque você não sabe se essas pessoas também ainda vão caber dentro da versão em que você está se tornando, porque você está em fase de transição. E talvez essas pessoas também sejam parte só da passagem. E essas pessoas serem parte da passagem não faz clique. E nesse momento que você está em passagem, você sente a necessidade de trocar. Só que quem você quer trocar tá ficando para trás. Aí nada acontece, sabe por quê? Porque tem um conflito interno gigantesco acontecendo. Eu tô aplicando, eu tô fazendo tudo que eu tô aprendendo para me tornar essa nova versão, porque eu estou vendo da perspectiva de quem já conseguiu, da perspectiva completa, da perspectiva do futuro. Só que eu ainda estou aqui no presente, então minha realidade ela ainda não necessariamente colapsou. Então aqui eu começo a duvidar, né? Aqui é o meio, aqui é o pico e aqui é a transformação. E aqui eu começo a duvidar. Valeu a pena mesmo perder todos os meus amigos? Vale a pena ficar sozinho? Qual que é o próximo passo agora? De que vale eu fazer todas essas transformações se eu, no fim das contas, vou colher tudo sozinho e eu tô querendo isso para poder viver a realidade com essas pessoas? Só que o que a gente não para pensar quando a gente duvida, que deveríamos pensar para encorajar a gente a continuar indo pro lado do lugar certo e direção certa, é que essas pessoas elas fazem parte do teu núcleo, você é inserida no núcleo delas nessa versão. Você considerou sua versão transformada participando daquele lugar? Essas pessoas querem ir para outro lugar? Ou elas simplesmente seriam unfit, né? Unfit seria que não cabe. A gente quer fazer com que essas pessoas caibam na nossa nova versão, mas na verdade às vezes a única forma que elas sustentam de estar perto da gente é sendo a mesma versão. Talvez a nova versão sua incomode elas. Talvez a sua nova versão incomode elas porque elas não estão indo para aquele lugar, porque elas não podem ir para aquele lugar, porque elas não querem ir para aquele lugar, ou porque
Você mostra para ela todos os lugares que elas podem ir, mas estão escolhendo não pelos medos que você está enfrentando e elas não estão. O teu sucesso revela o fracasso das pessoas que você ama e você quer continuar pertencendo. Então, aqui é uma análise desse momento abstrato, desse momento de escuridão que a gente passa quando a gente está de fato aplicando na nossa vida a transformação, é que a gente não pensa no tempo de maturação, no período de gestação das transformações, porque você vai ser testado enquanto isso, e a vida precisa entender se você está sustentando quando você não tiver mais nada. Para quê? Para poder começar a colapsar a sua realidade com as realidades daquilo que você está preparado para ter, para ser, para ir. No período de gestação, que é onde você começa a duvidar e você começa a pensar se faz sentido ter feito todas essas escolhas, se você permanece indo para a direção certa, você consegue chegar do outro lado. Agora, se você acredita que nada disso valeu a pena e você tem que voltar para trás, isso mostra a tua não sustentação de nova realidade e que você estava só tentando alguma coisa que você não dá conta de chegar do outro lado e sustentar, porque a nova versão sua não vai manter todas as coisas que você está conquistando com as mesmas capacidades anteriores. Enquanto você está indo para esse lugar, enquanto você está nessa fase de transição, nessa transformação, o que está acontecendo com você é que você está criando uma versão que sustenta qualquer tipo de decisão que ela tem que tomar quando ela já está lá. Fica mais fácil dizer não e manter uma coisa que você construiu quando você treinou. Fica mais fácil você conseguir escolher a coisa certa sem tantas dúvidas ou sem desmoronar quando você passou pelo teste de perder as coisas mais importantes para você. Quando você passou pelo teste de dar conta de escolher você em primeiro lugar, quando você queria escolher versões antigas e situações que já não cabiam mais só para pertencer. Quando você passa por toda essa estruturação, quando você começa a alcançar os resultados que você quer, você não duvida mais, você não precisa mais tomar tanto tempo para tomar uma decisão, porque existem outras coisas em jogo além de você. Parece individualista, mas não é. Parece egoísta, na verdade, mas não é, mas é individualista, porque quanto mais você pensa em você, mais você dá a oportunidade do outro se desenvolver sem o teu bedelho. Não importa o que o outro vai pensar de você, importa o que você está fazendo e por quê, qual que é o motivo objetivo das decisões que você toma. Se é para você crescer e continuar se desenvolvendo e não tem intenção de machucar o outro, e o outro vai ter que se desenvolver para chegar onde você quer, por que não? Não é necessariamente ruim parar de cortar atalho para os outros e continuar criando jornadas longas para você. Passa por esse período de gestação da estruturação durante a transição e sai do outro lado primeiro. E aí depois você julga se vale a pena voltar para trás ou não. Mas enquanto nada acontecer, enquanto você está nesse limbo, nesse vácuo, sustenta. São os últimos testes. O inconsciente sabe exatamente o que você está fazendo, o que você está tentando. Olha toda a construção. Começa a fazer a construção daqui para trás de tudo que você transformou. Como você espera receber o resultado tão rápido se quem você está transformando agora é você, a sua identidade, não só hábitos, não só coisas que você fazia. Você estava transformando tudo que você dava conta de sustentar e as escolhas que você fazia e por quê. Essa nova versão ainda, ela está em adaptação, ela não está em vigor. Quando que ela entra em vigor? Quando você começa a colher os resultados dela. Mas você precisa passar pelo momento onde tudo se paralisa e parece que nada acontece, daí que você olha que você não tem vendas, que você não tem clientes, seu trabalho estancou, seus amigos foram embora, sua família não entende nada do que você está fazendo, você se vê sozinha no meio de um monte de escolhas que você não sabe o porquê que você fez, quando na verdade todas elas foram calculadas e intencionais. Só que o custo e o compromisso que você teve que pagar para chegar até aqui, ele é pesado. Vamos conversar quando a gente sair do outro lado? Aí a gente fala se vale a pena. Porque quando a gente sai do outro lado, a
a gente começa a conseguir tomar decisões diferentes. Aquelas pessoas que a gente resolveu se afastar, a gente pode escolher se aproximar agora, porque agora a gente sabe como colocar os limites claros naquela relação, sem precisar fazer com que aquela pessoa não seja mais existente na sua vida. Mas pode ser que ela agora não queira fazer parte dessa nova versão. E aí não vai ser chato, nem ruim, nem difícil você conseguir saber se você permanece ali ou não. Porque não dá pra você sustentar a sua versão antiga querendo resultados novos. Mas depois que você já tiver resultados novos, aí você pode ir pra trás e olhar se vale a pena ou se aquele lugar que você tava te mantendo ali num lugar onde você não queria ficar. Algumas decisões que a gente toma são irreversíveis, mas 90% delas são reversíveis. 90% das decisões que a gente toma são reversíveis porque as nossas circunstâncias atuais do presente não definem quem a gente é e nem aonde vai estar, nem onde a gente vai chegar e nem com quem a gente vai terminar a nossa vida. Hoje, na circunstância atual e com as decisões que você toma, a sua realidade vai confirmar de volta para você aquilo que você acredita. E se aquelas pessoas não puderem mais fazer parte daquele momento para que você chegue do outro lado, elas simplesmente vão ser dissipadas. Só que depois que você chegar lá, essas relações, elas também podem ser consertadas, podem ser readaptadas, podem ser relimitadas, reorganizadas. Elas podem ter sentido diferente. Então, lembra que a sua circunstância atual não tem que definir para onde você vai, nem como você vai, nem com quem que você vai chegar lá, só que você alcance a qualquer custo, qualquer compromisso. E quando você chegar lá, você vai alterar sua realidade, porque você vai poder fazer tantas escolhas diferentes a partir não de um lugar de ameaça, de medo, de vergonha, de tristeza, de escassez, mas sempre que você pode fazer a decisão que você quiser, porque você passou por todos os testes. E esse vácuo é o maior teste de todos. Não volta para trás, continua seguindo. Não vai buscar aquilo que você tinha, mas que não te permitia ir para um lugar para frente. Continue indo para frente, as suas oportunidades vão começar a aparecer para você. Toda a realidade que você está vivendo, você está criando. Nesse lugar, quando você duvida, não continua, nem começa a vibrar medo. Começa a vibrar e a visualizar as novas coisas que você quer construir nesse caminho para frente, em vez de ficar olhando para trás e recriando situações com aquilo que você está tentando ir embora. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Mais uma vez, é um prazer trocar com você.